Olá, meus queridos, espero que todos os senhores estejam bem. Vamos dar continuidade em nosso conteúdo programático? O que nós já aprendemos? O que nós aprendemos especificamente na nossa última aula? Na nossa última aula, nós falamos sobre os costumes, identificamos a importância dos costumes em nosso sistema jurídico. Falamos também, além do nosso sistema jurídico, quando nós mencionamos a importância dos costumes no direito internacional. E aí falamos sobre a Corte Internacional de Justiça, que vem confirmar que os costumes têm a mesma hierarquia que as demais fontes. Agora, passando aqui para uma outra fonte, que é os princípios em si. Quando nós falamos sobre os princípios, eu tenho de questionar qual que é a importância dos princípios em nosso sistema jurídico, pois já vimos a importância dos costumes em nosso sistema jurídico e já identificamos, até mesmo em aulas anteriores, que o nosso sistema jurídico não é composto tão somente em norma legal, em norma regra, mas também nós temos a norma não escrita, que é os costumes em si. Nós identificamos outra fonte, que é a analogia, nós identificaremos posteriormente a jurisprudência, que vai além do que está estabelecido na Lei de Introdução às Normas do Direito Brasileiro. Mas e agora? Qual é a importância dos princípios? É o princípio que é o tema da aula de hoje. O que significa princípios? É importante nós identificarmos que o nosso direito é toda uma construção histórica, é todo um avanço da nossa sociedade. A partir de ações, de omissões, de consequências da nossa sociedade, nós identificamos a importância dos princípios em nosso sistema jurídico. E agora, mais especificamente, nós entenderemos que o princípio, ele é a base do nosso ordenamento jurídico, de todo o nosso sistema. Nós não podemos desconsiderar os princípios no momento da interpretação de uma determinada norma. Nós não podemos desconsiderar os princípios gerais do direito quando nós falamos em uma nova lei, sobre um novo projeto de lei. Nós não podemos desconsiderar os princípios no momento de uma omissão. Nós não podemos desconsiderar os princípios em nenhum momento quando nós estivermos falando do direito em si. Sim, o princípio ele se encontra presente para orientar o legislador, para orientar o intérprete, para a melhor decisão a ser tomada diante de um conflito, diante do caso concreto. Sim. Mas vamos lá, vamos construir aqui este pensamento para depois avançarmos e continuarmos a falar sobre a importância destes princípios. Em nosso ordenamento jurídico, nós identificamos na Lei de Introdução às Normas do Direito Brasileiro, informando no artigo 4º, quando a lei for omissa, o juiz decidirá o caso de acordo com a analogia, os costumes e os princípios gerais do direito. Olha só, o que o legislador ele mencionou, o que menciona essa lei infraconstitucional, que os princípios eles serão utilizados, mas quando? Quando houver uma omissão do legislador na falta da lei. Mas na falta da lei eu vou aplicar automaticamente os princípios? Se eu interpreto esse artigo, eu afirmo que não. Na falta da lei, eu vou primeiro tentar a analogia. Não conseguindo analogia, eu identifico. Será que eu tenho um costume para essa situação? Não tendo o costume, não tendo uma norma não escrita, aí sim eu utilizo os princípios. Mas será que eu poderia reduzir os princípios à utilização em último caso, em último plano, quando não houver uma outra possibilidade, eu utilizo os princípios? Não, eu não posso fazer isso. Mas, professora, está a entender por meio do artigo 4º que eu seguirei então essa regra. Vamos agora à construção de todo o sistema jurídico.
E para essa construção do sistema jurídico é importante nós pensarmos em nossa história. E ao pensarmos na nossa história, a história da nossa humanidade, identificamos, infelizmente, que nós já tivemos aqui duas grandes guerras. E eu falo mais especificamente da Segunda Grande Guerra Mundial. Isso mesmo, a Segunda Grande Guerra Mundial trouxe consequências aqui gravíssimas para a nossa sociedade, onde tivemos que repensar, importou agora toda a sociedade repensar o direito em si. Não pensar tão somente num direito interno, mas pensar num direito que vai além, que transcende um determinado estado. E aí é o que nós identificamos neste momento, a relativização da soberania para a proteção de todos os seres humanos, para o alcance da paz, para o alcance da justiça. Sim, eu tenho de pensar agora nesse direito dentro de uma nova razão ética, jurídica, universal. Então o que nós temos é o deslocamento universal do direito para esse novo modelo, esse modelo ético-jurídico. E a partir daí, o que nós identificamos dentro deste estudo, a Carta das Nações Unidas. A Carta das Nações Unidas já diz sobre a importância dos princípios. E aí identificamos também a Declaração Universal dos Direitos Humanos, que vem posteriormente para trazer aqui uma maior segurança e evitarmos que tenhamos novos conflitos, para não termos uma terceira guerra mundial. Então, passemos aqui, neste momento, a fazer então pequenas considerações, apenas de forma bem singela, para nós construirmos a importância dos princípios. Falemos sobre essa Declaração Universal e posteriormente da Carta das Nações Unidas. Essa declaração, que é de 1948, é importante destacar que ela foi traduzida para mais de 500, ela foi traduzida em mais de 500 idiomas. Então é um documento mais traduzido no mundo. Olha a importância desta declaração. Inspirou várias constituições de muitos estados e democracias recentes. O que não deixaria de fora a nossa Constituição. A nossa Constituição de 1988 teve como paradigma essa Declaração Universal dos Direitos Humanos, que nos diz de forma expressa que todos os seres humanos, eles nascem livres e iguais. Então nós temos o princípio da liberdade, o princípio da igualdade, para o alcance da dignidade à pessoa humana. Então eu tenho de pensar na dignidade, no princípio da dignidade essa independente da nacionalidade, independente da cultura, independente da religião, independente da raça. Então eu vou além. É um princípio, como eu disse, um princípio base de todo o direito em si, do direito não apenas interno, mas pensando no direito a nível aqui internacional, no direito a nível universal. E posteriormente eu tenho de pensar em nosso direito interno. E aí, pensando no nosso direito interno, eu volto e me remeto à nossa Constituição Federal. E a nossa Constituição Federal, como eu já mencionei, ela veio trazer estes princípios. E aí nós temos então princípios fundamentais. Isso, princípios fundamentais. Agora, é importante também destacarmos a Carta das Nações Unidas, como eu falei para os senhores. Carta das Nações Unidas, que nós identificamos esses princípios também em nosso ordenamento, na nossa Constituição. Só estou fazendo aqui um estudo em conjunto do direito internacional, do direito interno, para vocês identificarem a real importância destes princípios. E aí nos diz a Carta das Nações Unidas que para desenvolver relações amistosas entre as nações, eu tenho de pensar no princípio da igualdade.
nos direitos de autodeterminação dos povos e tomar outras medidas apropriadas ao fortalecimento da paz universal. E aí avança no artigo 2º para estabelecer que a organização ela é baseada no princípio da igualdade soberana de todos os seus membros. Então vejamos, os primeiros artigos dessa carta já nos diz sobre a importância dos princípios e em especial o princípio então da igualdade, o princípio da autodeterminação para o encontro da paz. Visto isso, é importante considerarmos aqui o que significa novamente, ou retomarmos de novo, o conceito de princípio e lembrarmos que os princípios em si, eles estão presentes em nossa Constituição, e aí nós falamos sobre princípios fundamentais, mas agora pensemos nos princípios gerais do direito, princípios estes que faz parte de um determinado ramo jurídico. E aí nós identificaremos a importância desses princípios em todos os ramos do direito. Encontramos princípios fundamentais que basearão todo o direito em si e identificamos princípios gerais, que são princípios que têm um determinado princípio para cada ramo do direito. E aí nós identificaremos posteriormente este princípio esse, considerando, vamos lá, direito civil, o que nós temos? Princípio da função social do contrato, que esse princípio posteriormente passa para todo e qualquer contrato, toda relação contratual, e aí poderemos pensar dentro do direito do consumidor, dentro de um contrato em si estabelecido entre consumidor e fornecedor, eu tenho de pensar nessa função social, passando aqui pelo direito do trabalho, esse princípio da função social. Quando eu penso agora mais especificamente no direito do trabalho, eu tenho um outro princípio, que é um princípio básico do direito do trabalho, então um princípio geral, que é o princípio da norma mais benéfica ao empregado em si. Então nós temos diversos princípios que baseiam todo o nosso sistema, todo o nosso ordenamento jurídico, seja na nossa Carta Maior, seja como um princípio fundamental, seja como um princípio geral, um princípio que vem a ser tratado tão somente em um determinado ramo do direito. Ramo esse do direito público, ramo esse do direito privado. E aí eu avanço mais um pouquinho para nós examinarmos esse sistema, esse ordenamento que não é constituído a partir dessas informações, onde eu tenho informação que nós temos princípios na nossa Carta Maior, mas também princípios na nossa lei infraconstitucional, princípios estes presentes no Código Civil, Código Penal, Código de Defesa do Consumidor, Código de Processo Civil. Nós identificamos que não temos apenas em nosso ordenamento regras. E aí o nosso ordenamento jurídico, eles são formados por princípios jurídicos ou princípios de direito. E o que nós temos? Que alguns autores, alguns doutrinadores, eles costumam dividir que o sistema jurídico, ele está dividido em dois tipos de normas: norma-regra e norma-princípio. Mas aqui eu peço licença para os senhores para afirmar que não façamos essa divisão norma-princípio e norma-regra, mas consideremos que todo o sistema, que todo ordenamento jurídico possui normas, é composto por norma jurídica, que norma jurídica é o gênero, das quais nós temos espécies. Dentre outras espécies, nós temos aqui os princípios, nós temos as regras em si, que ao estudarmos a estrutura ou a validade de regra, a validade dos princípios, elas são diferentes e ambas têm importância em nosso ordenamento jurídico. Quando nós falamos sobre princípios, nós identificamos aqui que, enquanto os princípios possuem normas que vão garantir a existência do direito, as regras em si, elas possuem em seu interior normas que efetivamente
prevêem direitos e deveres. Sim, normas, regras vão prever direitos e deveres. E os princípios vão o quê? Estabelecer ou vão garantir a existência em si de um determinado direito. E aí eu posso afirmar para os senhores o seguinte, que os princípios, verdadeiras vigas mestras, alicerce sobre os quais constrói todo o nosso sistema jurídico. Sim, os princípios, eles dão estrutura e coesão ao edifício jurídico. E aí eu penso também nos princípios constitucionais em si. E que na realidade estes princípios eles funcionarão, vamos considerar aqui, como um vetor para o intérprete, para o jurista. Na análise de qualquer problema jurídica, eu penso nos princípios. Nenhuma interpretação ela pode ser havida por jurídica se atritar com um determinado princípio constitucional. Eu não posso desconsiderar a função do princípio em nosso ordenamento jurídico positivo. E aí, Miguel Reale vem a dizer para nós que os princípios em si são enunciações normativas de valor genérico que condicionam e orientam a compreensão do ordenamento jurídico, quer para sua aplicação e integração, quer para elaboração de novas normas. Então, com isso, nós já identificamos a função dos princípios em nosso ordenamento jurídico, que vem orientar o legislador, vem orientar o intérprete, vem orientar o jurista, assim como condiciona, ilumina a interpretação de normas jurídicas em geral. Então, os princípios, eles inspiram, os princípios, eles preenchem lacunas, mas os princípios não são tão somente para o preenchimento de lacuna na omissão do legislador, mas também para a interpretação de todo o sistema jurídico, assim como limitação ao legislador ao elaborar uma nova regra. Quando nós pensamos nesse princípio geral, nesse princípio que serve como estrutura, como base para um determinado ramo de um determinado direito. Sim, cada ramo do direito possui seus princípios próprios, e estes princípios eles não podem ser desconsiderados. Então, nós identificaremos esses princípios gerais do direito, alguns princípios de forma expressas, outros princípios que estão implícitos em nosso ordenamento jurídico. Mas antes de falarmos especificamente desses princípios gerais, desses princípios que estão contidos na nossa legislação infraconstitucional, estes princípios que dão estrutura, que dão base para os ramos do direito, pensemos no princípio contido ou nos princípios contidos em nossa Carta Maior, na nossa Constituição Federal. Para agora sim, pois eu já falei tanto, olha, nós tivemos aqui influência da legislação internacional em nosso ordenamento jurídico, em nossa Constituição, mas até o momento eu não li para vocês, eu não falei de nenhum artigo da Constituição Federal que fala sobre os princípios. Então este é o momento. Então, em nossa Carta Constitucional, nós já identificamos os princípios em nosso primeiro artigo. Sim, no primeiro artigo da Constituição. A Constituição fala: a República Federativa do Brasil, formada pela união indissolúvel dos estados, municípios e Distrito Federal, tem como fundamento, dentre outros, e aí vem e nos diz soberania. Então, primeiro princípio que importa nós estudarmos, soberania. Quando nós pensamos na soberania de um determinado estado, é da soberania que dá sustentação para todo o nosso sistema jurídico, onde traz uma independência para estabelecer uma norma jurídica de acordo com as necessidades de um determinado povo, de um determinado território. Sim, e aí quando eu penso nessa soberania ou na importância dessa soberania, eu tenho dentro da nossa Constituição Federal em diversos artigos que mencionam a soberania. E aí eu vou para o artigo 4º
dessa Constituição, o artigo 4º fala para nós sobre a autodeterminação dos povos, sobre o princípio da igualdade entre os estados, que são elementos da soberania em si. Porque quando eu falo que um estado ele é soberano, eu tenho de pensar também na igualdade dos estados, que segue a Carta das Nações Unidas, ou seja, a Organização Internacional das Nações Unidas já fez menção que todos os estados, eles são iguais e devem ser tratados assim. Ok, e avanço, artigo 170 da Constituição. Quando nós falamos da nossa estrutura econômica, da nossa ordem econômica, nós identificamos a soberania de forma expressa. E avançando para um outro princípio, nós poderemos agora destacar a dignidade da pessoa humana. Então, esse princípio base, né? Princípio esse base para todos os ramos do direito. E quando nós falamos da dignidade da pessoa humana, o que é necessário ou o que vem com a dignidade? A dignidade da pessoa humana, eu estou falando sobre a proteção da saúde, eu estou falando sobre a proteção da vida, eu falo sobre a liberdade, eu falo sobre a igualdade, eu falo sobre a educação. Como ter dignidade se nós não tivermos uma educação? Como ter dignidade se nós não tivermos a moradia? Com isso, eu passo para o artigo 6º, por exemplo, da Constituição, que fala sobre os direitos sociais. E dentro dos direitos sociais, o que nós temos? O direito à moradia, o direito aqui à cultura, o direito à educação, o direito ao trabalho. E posteriormente, eu tenho de pensar num ambiente, no meio ambiente, num ambiente saudável, numa qualidade de vida. E aí eu vou para a Constituição Federal no artigo 225, que trata sobre a proteção ao meio ambiente para as presentes e futuras gerações. Olha a importância de um determinado princípio e que posteriormente, a partir deste princípio, eu construo e identifico e interpreto outros artigos da nossa Constituição Federal. Avanço aqui mais um pouquinho, poderíamos falar sobre o valor social do trabalho e da livre iniciativa. Quando nós falamos sobre o valor social do trabalho e da livre iniciativa, esse é um princípio que posteriormente nos leva ao valor social, o direito social, o artigo 6º, nos leva ao artigo 7º da Constituição Federal, que são direitos dos trabalhadores urbanos e rurais, dentre outros. E posteriormente a Constituição Federal, artigo 170. Artigo 170 da Constituição, que fala sobre a busca do pleno emprego. E posteriormente nos fala sobre a liberdade em si, a livre iniciativa de uma atividade econômica. Então, quando eu falo sobre a livre iniciativa da atividade econômica, eu tenho de pensar também num outro princípio. Qual o princípio? O princípio da função social da propriedade, estabelecida de forma expressa em nossa Constituição no artigo 170, e que posteriormente, fazendo toda essa construção, pensando sobre a liberdade de iniciar uma atividade, o princípio da liberdade em si, agora eu me remeto para a norma infraconstitucional. E aí eu estou pensando mais especificamente no direito comercial ou no direito empresarial, que a partir da função social da propriedade ou a partir da livre iniciativa, nós temos dentro do direito empresarial a função social da empresa. Não temos isso de forma expressa, mas conseguimos interpretar isso a partir de um princípio constitucional, que é o princípio da função social da propriedade. Então, pensando dentro de princípios explícitos, princípios implícitos, nós identificamos o direito empresarial estabelecendo o princípio da liberdade da concorrência, que vincula-se à livre iniciativa. Quando nós falamos sobre a livre iniciativa em si, o que nós temos?
nós temos limites ao empresário, limite para coibir a concorrência ilícita ou a concorrência desleal, para o alcance dessa liberdade de concorrência. E assim, artigo 50 do Código Civil, artigo 50 que nós tivemos aqui uma nova redação essa em 2019, com base em quê? Nessa orientação deste princípio, esse princípio que nos leva à identificação que nós temos dentro do direito empresarial a livre iniciativa ou a liberdade de concorrência. E assim temos artigo 150, em caso de abuso da personalidade jurídica, caracterizando o desvio ou a finalidade ou a confusão patrimonial pelo juiz a requerimento da parte ou do Ministério Público, quando lhe couber intervir no processo, desconsiderá-la para que os efeitos de certas e determinadas relações e obrigações sejam atendidos aos bens particulares de administradores ou de sócios de pessoas jurídicas beneficiados direta ou indiretamente pelo abuso. Ou seja, eu vou desconsiderar a personalidade jurídica em prol de um princípio, ou atendendo o princípio da liberdade, ou seja, o princípio da livre iniciativa e da livre concorrência. Houve o rompimento, pelo rompimento eu preciso aplicar uma sanção. E aí nós tivemos artigo 150 sendo estabelecido e explicado e interpretado com base em princípios. Avanço mais um pouquinho, nós temos o quê? Dentro da lei de falência, pensando num princípio explícito ou um princípio ou um direito positivado, o princípio da celeridade processual da concorrência, mais especificamente no artigo 75. Indo agora para o Código Civil, nós identificamos outros princípios, como por exemplo, o princípio da boa-fé. Isso, quando eu falo em todo e qualquer negócio jurídico, o negócio jurídico, para ser considerado válido, o que eu observo? O princípio da boa-fé. Sim, então é um princípio base para a validade de um determinado contrato. Ok, indo agora para o CPC, Código de Processo Civil, para reafirmar a importância dos princípios em nosso sistema jurídico. O que nos diz? Artigo 8º. Ao aplicar o ordenamento jurídico, o juiz atenderá aos fins sociais e às exigências do bem comum, resguardando e promovendo a dignidade da pessoa humana, observando a proporcionalidade, a razoabilidade, a legalidade, a publicidade e a eficiência. Então, o que nós temos a partir daí? Vamos lá. O legislador, o que ele estabeleceu? Ele estabeleceu a importância dos princípios, ele estabeleceu o princípio aqui da dignidade da pessoa humana e posteriormente outros princípios, proporcionalidade, razoabilidade, legalidade, publicidade e eficiência. Então, quando eu vou aplicar o ordenamento jurídico, o juiz não pode, em hipótese alguma, desconsiderar os princípios gerais do direito. E aí o que nós temos, então, é de observar que ao alcance de uma determinada regra, de uma determinada norma legal, eu farei a devida interpretação, sempre com base nos princípios. Agora, vamos pensar numa outra situação. Pensemos agora em conflitos entre princípios. Como nós resolveremos se houver conflitos entre princípios? Mas como assim? Será que é possível conflitar um princípio com o outro? Sim, há essa possibilidade. Pensemos, nós temos aqui, dentro do nosso ordenamento jurídico, e aí pensemos no direito constitucional, princípio da liberdade. Outro princípio, qual? Tenho certeza que vocês pensaram, que é o princípio da intimidade. Assim,
pode existir conflitos entre regras ou colisões entre princípios, bem como colisões entre princípios e regras. É o caso quando nós falamos sobre o direito à vida, direito à liberdade, e aí nós pensamos no aborto, na eutanásia, onde direito à vida fica versus direito à liberdade. Poderíamos também destacar direito à liberdade de expressão versus direito à privacidade, ou até mesmo o direito de questionar a liberdade de informação. E há então esses conflitos entre princípios ou princípios e regras. E aí vem o questionamento: será que nós resolveremos da mesma forma que resolvemos conflitos existentes entre regras? Então vamos só retomar um pouquinho o conhecimento que nós temos sobre regras e assim entendermos se aplicaremos ou não? Pois bem, quando nós falamos desse conflito entre regras, o que nós temos é o mandamento do tudo ou nada. Se duas regras vêm prever direitos definitivos com consequência, diferente, distinta para o mesmo fato, para o mesmo ato jurídico, uma delas será necessariamente inválida, total ou parcialmente. Então eu utilizo aqui o critério da validade ou da invalidade. Então, o que nós temos é que sempre que houver um conflito entre regras, seja ele parcial ou seja ele total, uma regra será declarada válida e a outra será considerada inválida, como nós estudamos em aulas anteriores, no caso de antinomia, que aí eu vou considerar o critério da hierarquia, o critério cronológico, o critério da especialidade. E agora, quando houver colisões entre princípios, eu utilizo aqui este mesmo critério, eu utilizo aqui essa mesma declaração de validade ou invalidade, e aí eu posso já afirmar para vocês inicialmente que não. Então, temos de ter em mente o seguinte: olha, princípios é diferente quando eu penso na estrutura, no sistema jurídico. Princípios são normas que vêm o quê? Que prevêem a existência e a garantia dos direitos e deveres. Nós já falamos isso anteriormente. As regras, diferente dos princípios, são normas que estabelecem os direitos e os deveres. Então, regras estabelecem direitos e deveres. Os princípios, eles vêm então que prevê a existência e dar garantia aos direitos ou os deveres. E aí, temos de ter também em mente que no caso de colisão entre princípios, ambos continuarão a existir, serão válidos. Não é porque um princípio foi escolhido a ser aplicado que o outro deixará de existir ou será declarado como inválido, como ocorre com as regras. E aí temos que a prevalência de um princípio em relação ao outro sempre ocorrerá de acordo com o que se nós temos na nossa realidade, ao caso concreto. E assim como nós estamos identificando que um princípio será utilizado pelo que nós temos na realidade, ao caso concreto, o outro princípio que não foi utilizado, ele continua a existir pelo método do sopesamento ou da ponderação. Então, primeiro ponto, o que nós estamos aqui, vamos com calma, a aprender. Vamos utilizar o mesmo critério da regra? Não, não vamos utilizar. E aí, nós aprendemos então aqui que neste momento, quando nós utilizamos um princípio ao invés do outro, eu estou a utilizar então aqui um método do sopesamento ou da ponderação. Mas o que significa o sopesamento em si? E aí eu faço então a leitura para vocês. Significa o ato de sopesar, ou seja, contrabalançar, equilibrar. No caso de sopesamento de princípios, quando houver conflitos entre estes, contrabalancia-se um em relação ao outro, de modo a haver um equilíbrio no final, ainda que seja aplicável em detrimento do outro. E aí vem Robert Alexy, que esclarece mais um pouco, estabelece a seguinte forma a lei do sopesamento.
quanto maior for o grau de não satisfação ou de não afetação de um princípio, tanto maior terá que ser a importância da satisfação do outro princípio, ok? Então, dadas essas considerações aqui, é preciso esclarecer que os direitos fundamentais, independente de como são formulados de maneira mais ou menos precisa, seriam princípios. Então, são princípios. Ok, passado essa afirmação, temos de ter agora, quando houver um conflito de direitos fundamentais, você aplica a regra da proporcionalidade em 3 máximas: adequação, necessidade, proporcionalidade em sentido estrito, que é o sopesamento em sentido estrito. Então, adequação, necessidade e sopesamento em sentido estrito, ou proporcionalidade, ok? E aí, a primeira, então, máxima aqui, dessa proporcionalidade em sentido amplo, é a adequação, que requer uma análise sobre a conformidade dos direitos conflitantes em relação ao caso concreto. Em segundo, aqui, o que nós vamos pensar? Vamos analisar a situação de acordo com a necessidade. Aí eu tenho de fazer aqui algumas perguntas, alguns questionamentos, ao qual, quando ocorrer conflito entre 2 direitos fundamentais, eu penso em o seguinte: qual dos direitos humanos é menos gravoso, oneroso, prejudicial ao indivíduo? Ou seja, qual direito é mais benigno ou mais benéfico, enfim, ao indivíduo? Assim, essa necessidade, essa máxima necessidade, exige que dessa comparação, né, entre 2 ou mais igualmente adequados para a proteção de um determinado direito fundamental, seja escolhido aqueles que intervenha de modo menos intenso. Isso. Então eu tenho de fazer esses questionamentos aqui para depois aplicar aqui o critério da máxima necessidade, ok? Sempre então pensando que dentro deste critério será sempre escolhido aquele que intervenha sempre de modo menos intenso. Ok, então a partir do momento que eu já identifico adequação, necessidade, eu tenho de pensar que ainda pode existir conflitos. E aí, neste caso, ou seja, nós não chegarmos a uma solução. Então, neste caso, eu devo partir para a terceira etapa, que é a etapa do sopesamento. E aí, o que nós temos é o conflito aqui entre princípios. Portanto, deve-se recorrer o quê? A esta lei do sopesamento, que essa lei vem nos dizer o seguinte: olha, deve-se avaliar o grau de não satisfação ou afetação de um dos princípios, no caso concreto, e depois eu avalio a importância da satisfação do princípio colidente. Por fim, é preciso avaliar se a importância da satisfação do princípio colidente justifica a afetação ou não afetação do outro princípio. Então vamos lá. Então, só para os senhores conseguirem então aqui entender. Quando eu falo, utilizei aqui adequação, necessidade e por fim o sopesamento. E quando eu falo sopesamento, então eu tenho de pensar em 3 partes. Primeiro, eu vou avaliar qual o grau de não satisfação ou afetação de um dos princípios no caso concreto. Ok. Depois, eu avalio a importância da satisfação do princípio colidente. Por fim, eu avalio se a importância da satisfação deste princípio colidente justifica a afetação ou não afetação do outro princípio. E aí sim, nós poderemos então chegar a um resultado e uma escolha de um determinado princípio.
Mas é importante falarmos, para findarmos aqui este tema do sopesamento, da proporcionalidade, enfim, que apesar disso, nós temos de ter em mente que o juízo, ao julgar um caso concreto, ele poderá utilizar novos parâmetros que não estão contidos nesta lei do sopesamento e assim chegar aqui a um outro resultado e não o resultado dentro deste critério. Então, diante do caso concreto é que nós teremos aqui qual princípio nós utilizaremos, princípio da liberdade ou princípio da intimidade. Analisarmos diante do caso, diante da sociedade, diante da nossa realidade. E aí é o que nós temos, e eu coloco agora para os senhores que posteriormente eu postarei no AVA uma atividade onde nós identificaremos a colidência entre princípios e ao final uma decisão do Supremo Tribunal Federal. E nós temos diversas decisões estas, seja do juiz monocrático, seja dos tribunais regionais, dos tribunais superiores, aplicando decisões, fundamentando um princípio ao invés de outro, mas sempre sendo analisado e sempre buscando aqui meios de sopesamento, meios de ponderação para o alcance da verdadeira justiça, que é o que se pretende, conforme estabelece, como eu disse, o artigo 8º. O juiz, ao aplicar o ordenamento jurídico, ele deve se atentar aos fins sociais e às exigências do bem comum. E ele só pode alcançar isso com base nos princípios. Então, este era o nosso estudo sobre os princípios gerais. Nós identificamos o verdadeiro significado, o verdadeiro sentido dos princípios gerais do direito em si, onde alguns doutrinadores costumam dividir o nosso sistema jurídico, que eu já mencionei, em normas, regras e normas, princípios. Se nós dividirmos em normas, regras e normas, princípios, identificamos que normas, regras estabelecerão os direitos, estabelecerão os deveres, enquanto os princípios estabelecerão normas que vão garantir a própria existência em si do direito. E é importante lembrarmos que nós temos princípios fundamentais, princípios constitucionais e temos princípios gerais do direito, princípios setorizados por determinado ramo do direito, princípios que vão dar alicerce para determinado ramo do direito e princípios que vão dar alicerce para todo o sistema jurídico, como, por exemplo, o princípio da dignidade da pessoa humana, que transcende, que vai até mesmo além da nossa Constituição, além do nosso sistema jurídico, já explicado no início do nosso vídeo, quando nós entendemos que esse é um princípio básico do nosso sistema universal para o alcance da justiça, o alcance da paz, o alcance da vida e a proteção de todos os indivíduos. Muito obrigada! No próximo vídeo, a nossa próxima aula, nós trataremos sobre jurisprudência. Qualquer dúvida que os senhores tiverem diante dessa explanação de princípios, mande aqui a sua dúvida por e-mail institucional ou para o meu e-mail pessoal, ou aqueles que não são meus alunos, fiquem à vontade para deixar a sua dúvida em nosso canal do YouTube. Estou à disposição de vocês. Um abraço, fiquem com Deus.